O conhecimento amplia a vida. Essa frase nunca fará tanto sentido quanto quando nos referimos aos profissionais de saúde. Muitos de nós sonham desde a infância com esta profissão tão nobre. Uns chamam de dom, outros de vocação, mas ser um profissional de saúde é a escolha de uma vida. Esta jornada é repleta de exigências e alto nível de dedicação. Sim, o período acadêmico é difícil, mas as pessoas não imaginam o novo mundo de informações que se abrem para quem escolhe se dedicar à área da saúde. Tamanha dedicação faz com que as expectativas sejam altas desde o início da graduação, o que se confirma ao longo dos anos com a dedicação do dia a dia e suas conquistas profissionais, que se multiplicam com o firme propósito de cuidar das pessoas e salvar vidas. A cada plantão, atendimento ou procedimento realizado, o profissional se sente mais preparado e os receios de recém-formado vão ficando para trás e vão dando espaço para um profissional mais maduro que se torna referência no que faz. Para colaborar com este desenvolvimento, existe a Esculap Academia. Desde 1995, oferecemos cursos e programas de educação continuada, combinando conhecimento científico com técnicas aplicadas e aprendizado digital. Desta forma, contribuímos para que os profissionais desenvolvam suas habilidades e capacitem-se com o que há de mais moderno em todas as áreas terapêuticas nas quais a B-Braun se faz presente. Especialmente idealizada para profissionais apaixonados e ambiciosamente comprometidos com a saúde das pessoas, a Esculap Academia conecta o profissional às novidades e avanços dos produtos B-Braun, utilizando conceitos de treinamento e tecnologias inovadoras que tornam o aprendizado uma experiência e nos aproximam do dia a dia das instituições de saúde. O distanciamento social acelerou o processo de digitalização no mundo. A Esculap Academia evoluiu junto. Passamos por grandiosas transformações que trouxeram novas soluções para nos conectar e aproximar ainda mais, mesmo que virtualmente. Hoje, a Esculap Academia, braço acadêmico científico do Grupo B-Braun, já é uma referência global em capacitação e treinamentos, movimentando uma rede de conhecimentos que abrange mais de 40 países. Cuidar do outro em períodos tão delicados requer responsabilidade e muita dedicação. Ser profissional da saúde é muito mais que exercer o que foi estudado. Ser profissional da saúde é um ato de amor pelas pessoas e pela vida. Por isso, a Esculap Academia assume a responsabilidade de juntos contribuirmos para o aprimoramento da assistência médica para proteger e melhorar a saúde das pessoas ao redor do mundo, por meio de diálogos dedicados à vida. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Estamos começando mais um webinar da Academia Esculap e hoje a temática é a saúde dos nossos bichinhos, a saúde dos nossos pets. O tema base da nossa conversa de hoje são facilitadores cirúrgicos, a transformação da cirurgia de tecidos moles. Mas eu vou logo de cara quebrar um pouquinho do protocolo e agradecer essa oportunidade de eu estar aqui. Vou me apresentar para vocês, sou Emanuel Severo, sou enfermeiro de formação. Eu venho de controle de infecção e a B-Braun me lançou um desafio. Falar um pouquinho de controle de infecção nessa pegada de facilitadores cirúrgicos, mas eu vou falar um pouquinho depois. Primeiramente, vamos começar com o nosso palestrante do dia, que é o Dr. Matheus Bahia. O Dr. Matheus Bahia vai falar sobre sistema Kaiman, facilitador na cirurgia veterinária. Dr. Matheus, médico veterinário formado pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, possui residência em cirurgia de animais de companhia pelo Hospital Veterinário da mesma instituição. Atualmente é diretor clínico no DOC Hospital Veterinário, onde atua como chefe do serviço de cirurgia geral e videolaparoscopia.
É professor e coordenador da pós-graduação em cirurgia de tecidos moles e do curso de atualização em técnicas cirúrgicas do CDMV Cursos. Uma participação praticamente internacional, né, doutor Matheus? Porque o doutor Matheus está lá em Nova York e nós vamos ser privilegiados com essa sua apresentação. Está com a palavra. Fala, pessoal. Boa noite. Agora aqui, boa noite também, né? Apesar de o dia estar claro ainda, mas já boa noite também, né? Estou com um fuso horário aqui de 1 hora de diferença. Obrigado, Emanuel. Obrigado, Romário. Obrigado a Ingrid. Obrigado a toda a equipe aí da Bebral e da Academia Escolap pelo convite, pela oportunidade de estar aqui, pelo trabalho que a gente vem desenvolvendo já há alguns meses aí, né? Junto com o Romário diretamente no segmento veterinário, que a Bebral trouxe bem forte aqui para o Brasil agora. Eu fico muito feliz assim, de ver uma empresa do tamanho que a Bebral tem, da representatividade que a Bebral tem, e essa empresa começar a olhar, né, e ter um enfoque maior aí para o mercado veterinário aí do Brasil, porque realmente a gente tem evoluído bastante, né? Você vê, hoje a gente está podendo fazer um webinar aqui, né? Discutir aí possibilidades cirúrgicas para cães e gatos, né? Indivíduos esses aí, né? Que tomaram um espaço muito grande no nosso dia a dia, que tomaram um espaço muito grande na nossa rotina, que fazem parte da nossa família hoje e devido a isso, né? Merecem o que há de melhor também. Com certeza a Bebral tem o que há de melhor aí para oferecer para a saúde geral e hoje, mais especificamente, para a cirurgia de cães e gatos. Então, é uma honra poder estar entrando aqui ao vivo com vocês, né? Estou em Nova York participando de um congresso, na verdade, um congresso de cirurgia veterinária, né? De cirurgia minimamente invasiva. Tem gente do mundo inteiro aqui, então está sendo muito bom a gente poder estar discutindo aqui opções, né, minimamente invasivas, que puxam também muito esse assunto sobre os facilitadores, né? A gente vai entender um pouquinho disso ao longo dessa minha apresentação. E hoje, mais especificamente, a gente vai falar, né, eu vou começar falando agora sobre a Cayman, que é um equipamento que faz parte da minha rotina hoje de uma maneira muito intensa e muito presente, tanto na cirurgia videolaparoscópica quanto na cirurgia aberta. É muito importante a gente falar isso, né, que a Cayman ela é um facilitador utilizado tanto em abordagens convencionais, né, em abdômen aberto, em tórax aberto, não só em cavidade, mas também em cirurgias de pele, algumas ressecções tumorais maiores ali, cutâneas, que a gente também vai estar realizando, e a gente pode usar o sistema Cayman também como grande facilitador. Então, ela é um grande equipamento, ela é um grande facilitador muito versátil, que vai ajudar a gente, né, em vários sentidos aí ao longo da nossa rotina cirúrgica. E o que eu vou apresentar hoje para vocês, galera, o que eu vou trazer como tema hoje realmente é isso. Por que a Cayman ela vai ser um diferencial? Por que contar com a Cayman na rotina, né, desde o tempo que eu comecei a contar com ela, né, já vários meses atrás? Porque a nossa realidade cirúrgica, né, mudou, o nosso dia a dia cirúrgico mudou, né, as nossas abordagens mudaram, e por que a gente pode oferecer algo melhor para os nossos pacientes hoje, né? Esse conceito de facilitador cirúrgico, como o nome sugere, né, e como é o tema dessa nossa palestra, traz a ideia de que eu quero tornar a minha cirurgia mais fácil. E tornar a minha cirurgia mais fácil passa por uma questão de ser mais rápido, de ter menos sangramento, de ter menos chance de complicações trans e pós-operatórias, e, consequentemente, ser mais eficaz para o que o meu paciente precisa. Então, estou falando, claro, primeiramente ali, de pensar no que o meu paciente vai se beneficiar com isso, mas eu também estou pensando, né, em como a minha equipe, como eu, como cirurgião, né, posso ter ali um benefício grande, ter uma redução do meu tempo cirúrgico, otimizar o meu dia a dia, e, com isso, eu buscar resultados melhores que vão facilitar a minha rotina e vão trazer para o meu dia a dia maior conforto. Então, esse é o conceito de facilitador. É para isso que a Cayman está aí no nosso mercado hoje, para ajudar a gente, buscando otimizar sempre o que tem na cirurgia veterinária. Tá? Se a gente pensar, né, fazer um brainstorm inicial com vocês aqui,
aonde que a gente está na cirurgia veterinária? Né? Aonde que a gente pode, o que a gente pode ter como conceito hoje, o que a gente tem como característica hoje, o que a gente usa no nosso dia a dia. Né? Em que nível a gente está como cirurgião veterinário e que nível que a gente está na especialidade de cirurgia veterinária. Né? O que a gente usa de tecnologia hoje. Né? Hoje, por exemplo, fios de sutura, fios diversos, sejam eles absorvíveis, não absorvíveis, monofilamentares, multifilamentares. Os fios de sutura, eles são muito frequentes no nosso dia a dia, eles são muito presentes, porque a gente precisa fazer ligadura dos pedículos ovarianos, por exemplo, ligadura dos vasos do hilo esplênico, ligaduras vasculares de forma geral. Então, o método mais comum que a gente vai ter de hemostasia hoje na cirurgia veterinária, ele ainda é o fio de sutura. Se a gente fizer um comparativo com a medicina, na verdade, os fios de sutura, eles não vão ser ali a primeira opção para a hemostasia, né? Mas eles vão ser, sim, a primeira opção para, por exemplo, anastomoses, né? Para fechamento de incisões de forma geral, incisões abdominais, incisões em órgão oco, pexias de forma geral. Então, as suturas vão ter um papel mais voltado para isso. Na veterinária, a gente também usa sutura para anastomose, a gente também usa sutura para fechamento de cavidade, a gente também vai ter o uso da sutura com essas aplicações, porém, a gente ainda usa muito a sutura para oclusão de vaso. E a gente sabe que hoje a gente tem opções melhores, né, mais eficazes para fazer oclusão de vaso. Por exemplo, as clipadoras. Hoje a gente tem a opção de clipe de titânio, por exemplo, né, ou do uso de Hemolock. Apesar de que em medicina veterinária isso também não é algo muito acessível hoje, não digo nem acessível, mas não é algo muito difundido, mas a gente também teria opção aí dos clipes e das clipadoras para que a gente faça hemostasia de forma geral. Né? Uso de colas cirúrgicas e de esponjas hemostáticas. Né? Também a gente pode ter membrana de celulose, a gente pode ter esponjas aí de forma geral que façam essa hemostasia, principalmente em órgão parenquimatoso, como fígado, né? A gente usa bastante aí essas esponjas em algumas cirurgias hepáticas, podemos utilizar. Então, a gente já tem alguma aplicabilidade disso acontecendo também. A cola, né? Então, algumas colas à base de cianoacrilato para fazer aderência de possíveis estentes, né? De aderência até de tecido cutâneo, que a gente pode estar usando a cola ao invés de uma sutura, por exemplo. Bisturis eletrônicos, né? Mono e bipolares. Então, a gente sabe que a função monopolar a gente vai utilizar muito aí para corte, para blend e para coagulação. Entretanto, vão ter suas limitações, vai ter o seu dano térmico, vai ter o seu dano peritecidual, né? Eu tenho uma margem ali adjacente de dano que eu vou gerar com essa tecnologia, tanto a monopolar quanto a bipolar. Se eu pensar na energia bipolar convencional, como a de um bisturi eletrônico, por exemplo, eu vou ter também, né, uma menor capacidade de oclusão, haja visto que o tamanho do vaso que eu consigo fechar com bipolar convencional ele é muito menor quando eu comparo isso com uma seladora bipolar avançada, como exemplo da Cayman. E, além disso, também o dano peritecidual, né, o grau de necrose que eu vou gerar naquele tecido. Mas são coisas também que a gente já tem um certo acesso ali em medicina veterinária. E as seladoras vasculares, né, como é a Cayman. Então, o que é a Cayman, pessoal? Ela é uma seladora vascular, então ela é uma energia bipolar avançada, né, que através de uma pressão específica exercida num vaso, né, através da bioimpedância e da energia, eu vou conseguir ocluir um vaso sanguíneo, né, e pensando numa veia, né, chegando até uma veia de 7 milímetros do seu diâmetro, então eu consigo fazer a oclusão desse vaso e no meio de instrumento eu consigo também fazer a secção. Então eu já faço oclusão e a secção daquele tecido de maneira não simultânea, mas de maneira sequencial. Vocês vão ver isso em alguns vídeos que eu vou expor ao longo dessa apresentação. Isso promove muito mais agilidade cirúrgica, isso promove menor dano tecidual, isso promove menor lesão adjacente,
né, o dano térmico, né, a temperatura que uma seladora vascular atinge, ela é infinitamente menor do que um bisturi bipolar convencional ele vai atingir. Então, eu separei aí nessa lista de tecnologias, digamos assim, né, que a gente tem na nossa rotina, e para vocês entenderem o nível exato aí que a gente está. Talvez muitas pessoas que estejam assistindo a gente, né, ou até muitos alunos meus, quando a gente conversa em sala de aula, eles falam, professor, dessas que você falou, eu só tenho o fio de sutura, por exemplo. Tudo que eu tenho que fazer hemostasia, eu tenho que pinçar e ligar, né? Ou, eu tenho fio de sutura, mas eu tenho a energia monopolar, eu tenho energia bipolar. Há alguns casos um pouco mais ali, mais específicos, o aluno ele já tem ali, né, uma cola, já tem uma esponja, já tem ali um clipe de titânio, ou tem um hemolock ali à disposição, mas mesmo assim a gente sabe que isso ainda é pouco difundido e a gente precisa difundir mais. E a gente, né, tem falado muito sobre a seladora de vaso hoje, porque a seladora ela é bastante versátil no que tange aí a sua aplicabilidade, né? Então, é algo que a gente vem falando bastante hoje. Então, galera, a gente precisa evoluir, né? Eu vejo, né, como eu falei no início dessa minha apresentação, a gente tem uma grande oportunidade na mão, né, como médicos veterinários, como cirurgiões veterinários, de estar hoje, né, diante de pacientes que são membros da família, né, que onde os cães e os gatos aí ocuparam um espaço muito específico dentro dos lares brasileiros hoje, os lares mundiais, na verdade, isso é uma tendência mundial. A gente sabe que a gente vem num mercado de crescimento muito expansivo, com índices de faturamento muito interessantes, né, e com as pessoas da nossa sociedade cada vez mais investindo e estando dispostas a cuidar do bem-estar do seu pet. E o nosso desenvolvimento como profissional, ele precisa acompanhar essa evolução. E quando a gente fala de desenvolvimento profissional em cirurgia veterinária, a gente está falando de investimento em equipamento, a gente está falando de investimento em infraestrutura. Então, de nada adianta a gente aumentar a nossa qualificação, a gente buscar o diferencial através de educação continuada, mas a nossa evolução a nível de estrutura de equipamento não acompanhar. A cirurgia é uma especialidade altamente dependente da tecnologia e altamente dependente dos equipamentos que a gente tem à disposição. Então, evoluir na cirurgia veterinária vai partir, além do estudo, além do treinamento, além da prática, isso vai passar também por uma aquisição de equipamentos, conhecimento das tecnologias. Uma coisa que eu vejo hoje é que, às vezes, a galera não evolui assim a nível de equipamento, às vezes não é nem por falta de poder investir, mas sim por falta do conhecimento, né? Por falta de não saber que existe uma seladora de vasos, por exemplo, não saber o que é uma seladora vascular, porque é uma informação pouco disseminada em veterinária. Por isso que eu estou muito feliz de estar aqui hoje, né? E com essa oportunidade que a Bebrown trouxe, da gente difundir esse conhecimento na medicina veterinária e a gente difundir o que a gente tem de mais moderno hoje. Então, eu apresento a vocês aí a seladora vascular, né? A Caiman, onde a gente tem, né, alguns modelos de pinças possíveis aí, nossa rotina. Essa aí é uma pinça para cirurgia aberta, né, de 5 milímetros de espessura, do tipo Maryland. Ela tem essa pontinha ali levemente curva, onde a gente pode também fazer uma leve divulsão tecidual, por exemplo, como a gente faz divulsão com a pinça hemostática, né, que a gente tem no nosso instrumental de cirurgia aberta. Ela é um formato tipo de uma pistola, onde naquela parte verde ali, que o meu dedo indicador nessa segunda foto está apoiado, eu consigo fazer a rotação da ponta dessa pinça, e a empunhadura tipo uma pistola ali, que eu consigo, né, apertar, travar o funcionamento dessa pinça, e existe um botão ali onde o meu polegar aperta e vai ter o acionamento dessa energia. Então, galera, essa é a pinça da seladora vascular, né? Essa é a pinça Caiman, que junto a uma geradora, que eu vou apresentar para vocês também o que a energia, né, vai transitar até a ponta dessa pinça, e na extremidade dessa pinça, em contato com o tecido vivo, a gente vai ter o efeito desejado, né, de ocluir o vaso sanguíneo e também de conseguir fazer o corte tecidual através do disparo de um gatilho de corte que a gente tem, tá? Então, a Caiman, ela veio, né, ela já está presente na medicina, na cirurgia humana há alguns anos, e agora ela chegou na medicina veterinária com a mesma ideia, com o mesmo objetivo, né, como eu falei para vocês, que a gente gerar muito mais facilidade
muito mais precisão e trazer muito mais conforto para nós como equipe e para o nosso paciente também que está sendo submetido a essa cirurgia. E lembrando, né, como eu falei com vocês, eu vou mostrar alguns vídeos disso adiante, que a Cayman também está disponível na cirurgia videolaparoscópica. Então, essa daí é uma foto da Cayman da cirurgia aberta, né? Reparem que ela é curta, tem 17 centímetros de extensão, mas a gente tem também a Cayman da cirurgia videolaparoscópica, que ela vai ter 36 centímetros de extensão, né? Eu vou ter uma pinça maior, onde eu vou ter a possibilidade de usar isso no procedimento videolaparoscópico. Então, é um equipamento bastante versátil que apenas fazendo a troca da pinça que possui encaixe lá na geradora, a gente pode usar tanto na cirurgia aberta quanto na cirurgia convencional, o que me dá bastante possibilidade de uso, tá? E, galera, é muito importante a gente falar também que a literatura, né, já tem a citação da Cayman, né, no uso veterinário. A gente não está trazendo nada que não esteja embasado pela literatura. Quando a gente vai trazer um tema de muita responsabilidade, que a gente traga esse conceito do que a literatura tem de embasamento também, né? Então, esse paper aí, ele destaca o uso, né, do vessel sealing device, ou seja, de uma seladora de vaso, né, de um dispositivo de selagem vascular, para biópsia pulmonar, né, periférica, e para lobectomia pulmonar também. Esse foi um estudo em cadáveres, né, onde foi utilizada a Cayman para coletar fragmentos pulmonares para a biópsia. A gente sabe que é uma coisa que acontece na nossa rotina com alguma frequência, né, pacientes com lesões pulmonares, às vezes multifocais, ou até lesões mais delimitadas, digamos assim, mas que a gente precisa biopsiar. Assim como a lobectomia, né? Se a gente pega um paciente ali com uma lesão pulmonar acometendo grande parte de um lobo, a gente pode precisar também realizar uma lobectomia total. Então, esse estudo avaliou essa possibilidade do uso da Cayman em cadáveres, né? E o significado clínico, né, a relevância clínica que trouxe aqui, sim, né, a Cayman ela foi com sucesso utilizada para esses procedimentos, seja a biópsia pulmonar periférica, ou seja ali, né, a lobectomia pulmonar, e que todos os lobos que receberam a selagem, ou seja, onde a Cayman trabalhou com a bioimpedância, né, selou ali o tecido, ocluiu os vasos, né, e na sequência fez o corte, que eles toleraram ali a pressão do ar nos alvéolos depois, né, ou a pressão naquele bronco ali que foi selado, isso com o mínimo de lesão colateral, né, ou seja, pouca dispersão tecidual, e esse foi um estudo cadavérico, lembrando, né, mas esses pulmões, depois de submetidos a essas lobectomias, essas biópsias com a Cayman, através de um sistema de infusão de pressão, né, foi avaliado o quanto que aquele parênquima tolerou, e comparando esse nível de pressão utilizada com condições de respiração fisiológica, digamos assim, dos pacientes vivos, né, nessa comparação, foi tolerado, ou seja, ao infundir pressão em valores similares ao que um paciente vivo é submetido durante a sua respiração, aquele selo promovido pela Cayman tolerou essa pressão de ar. Ou seja, você não teria problema pós-operatório com isso. É claro que isso é um estudo cadavérico, isso precisa de uma aplicabilidade clínica, como o autor mesmo destaca, né? Um outro trabalho que eu trouxe para a gente discutir a comparação aí de dois equipamentos disponíveis no mercado hoje. Eles citam o nome comercial aí dos dois equipamentos, né? Então, duas seladoras de vasos diferentes, utilizada aí para a cirurgia de ovário esterectomia, né, em cadelas, ou seja, uma OVH, né, ovário esterectomia, que é uma possibilidade para as castrações eletivas de fêmeas, né? E esse foi um procedimento videolaparoscópico, né? Então, vídeo assistido, uma técnica que foi empregada ali a vídeo. Nenhuma técnica precisou ser convertida para a cirurgia aberta, então não teve nenhuma ocorrência de hemorragia descontrolada, nenhuma dificuldade do acesso, nenhuma dificuldade da execução da técnica com inseladoras. Então, todos os procedimentos aconteceram 100% de maneira videolaparoscópica, e foi comparado o uso da Cayman, né, com o uso do LigaSure, né, que é da Medtronic. Então, foi feito esse estudo, comparou o efeito das duas insaladoras vasculares disponíveis, né, as duas principais que a gente tem disponíveis aí no nosso mercado. E o que é interessante dizer é que a Cayman, né,
ela foi mais rápida do que a pinça concorrente, porque o diâmetro de selagem dela, né, a superfície de contato para a selagem é maior, então menos vezes o cirurgião precisou acionar a caima, menos vezes ele precisou prender o tecido com a ponta da pinça, uma vez que em uma apreensão ele já tinha uma quantidade maior de tecido ali para receber a influência da energia que a caima depositou. Ou seja, ela foi um equipamento mais rápido para a realização das ovariosterectomias vídeo laparoscópicas quando comparada à pinça concorrente, e a gente teve pouca dispersão de dano tecidual. Tá? Então, essa literatura, parte da literatura que a gente tem disponível, né, eu quis trazer esses dois trabalhos para a gente entender um pouco aí do que já é escrito, do que já é falado sobre a Cayman. E vocês viram a pinça, como ela é. Então, aquela foto que vocês viram, tipo daquela pistola que eu estava segurando, é a pinça. E essa pinça ela é acoplada numa geradora, que é esse equipamento aí, dessa imagem que vocês estão vendo. Né? Então, repare que ele tem uma telinha e ali está escrito Ready to Seal, ou seja, pronto para selagem, pronto para selar. A pinça já está encaixada ali, a pinça tem um cabo de energia, onde a gente acopla lá na geradora, aquele encaixezinho verde ali na esquerda, que vocês podem ver, né, com uma luzinha verde ali acesa, é onde a pinça está acoplada, e dessa maneira o equipamento está pronto para uso. Né? Então, a geradora ligada na rede elétrica, a pinça acoplada lá na geradora, e a geradora já me sinalizou que a gente está pronto para a selagem. Olha, eu vou botar o vídeo agora, reparem no som. Tá? O som, o bip, ele vai começar quando eu acionei a energia da pinça lá na minha mão, e ele vai continuar e vai emitir um bip diferente até quando a selagem já for completa. Isso é muito rápido, né? Questão de 2 segundos, né? 1,5 segundos, às vezes 3 segundos, dependendo ali da quantidade de tecido adiposo e do tamanho daquela estrutura que a gente tem. Tá? Então, enquanto ela está apitando, ela faz a selagem. Quando ela para de apitar, ela me sinaliza de que ela já selou aquele tecido, o vaso já está com a oclusão, e eu já tenho a segurança para cortar o vaso, lembrando que a gente corta com a mesma pinça. Vocês vão ver outros vídeos na sequência que mostram isso melhor. Mas escutem o som ao longo desse vídeo agora, por favor. Então, né, esse bip, ele começa a fazer esse som quando a gente aciona a energia, então quando a pinça já prendeu o tecido, e a gente acionou a energia, e quando ele faz o bip final, eu já estou pronto para seccionar aquele tecido. Tá? Então, é algo muito intuitivo, algo muito fácil da gente utilizar. Tá? E agora eu queria trazer para vocês, né, uma comparação, né, trazer um paralelo entre ali algumas cirurgias, se a gente pensar no uso da Cayman ou no uso ali do fio de sutura, que é, como eu falei no início dessa apresentação, a técnica mais realizada pelos veterinários. Né? É muito mais comum a gente fazer hemostasia com fio de sutura do que com um outro dispositivo. Então, por exemplo, a ovário-histerectomia, OVH, né, que é uma possibilidade aí de técnica para castração de fêmea. Normalmente a gente vai ter, né, com fio de sutura, um tempo de execução médio ali de 40 minutos. A gente sabe que isso pode ser um pouco menos ou um pouco mais, dependendo da experiência do cirurgião e dependendo do porte daquele paciente. Né? Com a Cayman, a gente vai reduzir esse tempo aí para mais ou menos 15 minutos, galera, talvez até menos do que isso. Né? Por quê? Pela ausência de ligaduras. Né? Na técnica convencional, a gente vai ter ali de 4 a 8 ligaduras, mais ou menos, se a gente pensar nos pedículos ovarianos, no ligamento largo, nas artérias uterinas, no corpo do útero. Então, o número de ligaduras vasculares que eu estou fazendo pode variar ali de 4 a 8, dependendo da técnica utilizada e da preferência que o cirurgião tenha. Né? Já na Cayman, nenhuma ligadura. Né? Como eu falei lá no início, a gente vai usar a sutura para quê? Para o fechamento da cavidade, né? Para rafia de subcutâneo, para rafia de pele. Mas eu não vou ter ligadura vascular sendo realizada na cirurgia com a Cayman, o que vai trazer ali muito mais agilidade. Né? No fio de sutura, por melhor que o fio seja, por mais características desejáveis ele tenha para aquela situação, seja ele absorvível ou não, ele pode ter rejeição. O organismo daquele paciente pode rejeitar, pode formar uma inflamação maior do que o normal.
uma vez que é um material estranho dentro de um organismo, né? Na Cayman, eu anulo essa possibilidade porque nenhum material fica, né? A gente vai selar o tecido, eu não estou deixando nenhum material sintético em contato com aquele organismo. E isso, consequentemente, também diminui a chance de aderências pós-operatórias. Eu vou ter ali, como eu não tenho tecido, como eu não tenho material estranho, a chance de aderência de um tecido vivo entre o material estranho, no caso do uso com a Cayman, ele é bem dizer zero, né? Nenhuma chance, porque não tem material ali. Então, eu teria uma chance de aderência. A gente sabe que a manipulação de serosa de um órgão, a manipulação por si só pode gerar ali uma chance de aderência. Essa é uma característica da cirurgia abdominal. Mas, no caso que eu utilizo a Cayman, eu vou estar reduzindo isso para níveis extremamente baixos, né? Uma outra coisa que na sutura acaba acontecendo é uma maior manipulação visceral e que tem a ver exatamente com movimentos em profundidade mais difíceis, né? A gente sabe que para fazer ligadura de um pedículo ovariano, por exemplo, de uma cadela obesa grande, né, um paciente de grande porte, a gente acaba manipulando muito o abdômen porque eu tenho que afastar demais as vísceras, eu tenho que afastar a alça intestinal, a gente tem que afastar baço, a gente tem que afastar o estômago até às vezes, né? Então, eu vou ter mais manipulação ali nas vísceras de forma geral. E eu vou ter que fazer isso porque eu tenho movimento em profundidade. Fazer uma ligadura profunda, né? Descer uma ligadura de maneira digital, ou descer essa ligadura com porta-agulha, né? Eu vou ter que ter uma amplitude para movimentar o meu punho, uma amplitude para movimentar os meus dedos, que vai ser maior ali, no caso de eu precisar utilizar o fio de sutura. Na Cayman, eu vou diminuir essa manipulação, né? Diminuir a necessidade de movimentos difíceis, porque eu consigo facilmente, né, isolar minimamente aquela região e entrar com a ponta da pinça acessadora. Eu não preciso ter muito espaço para um lado ou para o outro, porque eu não vou ter que fazer movimento com a mão em região profunda, né? É a pinça que vai acessar a profundidade. Então, isso com certeza já traz uma diferença muito grande. E quem opera na rotina aí, quem é estagiário, está assistindo a gente, acompanha uma rotina cirúrgica, sabe que a gente pode ter vasos que estejam com ligaduras, mas que mesmo assim apresentam sangramentos, né? É a famosa ligadura frouxa, né? Às vezes ali na hora de apertar o nó, na hora de atar o nó, a posição não estava favorável, né? Aquele paciente tinha muito tecido de pouso, aquele famoso tecido que começa a sujar a nossa luva, a luva começa a escorregar, e a gente tem uma dificuldade de dar uma tensão adequada para essa ligadura. Se eu estou utilizando a Cayman, eu vou minimizar isso, eu vou levar isso quase que para zero, nessa chance de sangramento, porque eu não vou depender de uma ligadura ocluir, mas sim o equipamento vai, através da bioimpedância, através da pressão colocada naquele vaso, fazer, né, a fusão daquele colágeno do vaso, e o vaso vai se fechar. Então, eu não vou ter essa chance da ligadura afrouxar pelo simples fato de que eu não tenho uma ligadura naquela região. E, consequentemente, também as chances de contaminação vão ser menores. Se eu tenho uma cirurgia mais rápida, consequentemente, com menor exposição de víscera ao meio ambiente, consequentemente, assim, com menor manipulação. Quanto menos eu manipulo, quanto menos eu exponho, quanto mais rápido aquele procedimento acontece, mais fácil eu fazer a profilaxia da infecção. Então, menor a probabilidade de eu gerar contaminação no meu paciente. Então, menores são as complicações das infecções pós-operatórias. Isso com a Cayman também é algo muito, muito visto também, muito, muito observado por nós. Como a gente falou, a gente tem ali, né, as pinças para cirurgia aberta. Nessa foto da esquerda vocês podem observar essa pinça que a gente já mostrou anteriormente. Para aquela um pouquinho mais curta, mas, né, essa imagem ali do lado, vocês veem também uma abordagem videolaparoscópica. Eu tenho aí 2 portais, né, colocados ali no abdômen de um paciente, um pneu peritônio já instalado. Eu vou ter também a possibilidade do uso da Cayman, né, através de uma pinça maior, para realizar cirurgias videolaparoscópicas. Então, lembrando que a Cayman tem essa versatilidade de eu poder utilizar tanto numa cirurgia aberta quanto numa cirurgia por vídeo. Então, olha aí, ó, essa é uma imagem de uma cirurgia videolaparoscópica. Nessa foto da esquerda, né, a gente está entrando ali com a pinça, então repara que está até escrito ali na pontinha dela, né, Esculap. Então, a gente está entrando, ali eu posso observar, né, o polo caudal
do rim esquerdo, posso observar também ali o polo caudal do baço, e eu estou indo em busca do ovário, né, para fazer ali uma castração de fêmea e localizar o ponto ideal de fazer essa selagem. Então, é o que mostra esse vídeo agora, né? Uma vez que a gente tem ali a pinça prendeu o tecido, a gente acionou energia, repara que tem um pouco de fumaça ali dispersada, né? E depois que ela me dá o bip, eu faço o corte, né? E consigo ter ali aquele tecido selado. Então, não tem sangue derramado, não tem o sangramento ali acontecendo, e a gente vai poder fazer uma manobra ali extremamente rápida, baseada no uso da Kaiman. Esse é um outro trabalho que ele fala, né, do uso da Kaiman em gatas, né, que foram submetidas a ovário histerectomia devido a piometra, né? Então, o útero ali inflamado, vasodilatado, numa gata. Será que a Kaiman, será que a assadura vascular, ela é possível também de ser utilizada, né, em úteros que tenham ali coleção fluida, que estejam inflamados, que estejam vasodilatados, né? Esse é um trabalho de 2018, né? E a conclusão e a relevância dele, né, fala que os achados, né, sugerem que esses dispositivos, né, que a Kaiman, né, como sendo um dispositivo ali de selagem vascular, é um método seguro para performar a ovariohisterectomia em casos de útero com piometra em gatas, né? E esse trabalho avaliou ali, né, tamanho de útero, né, tamanho de corpo uterino menor que 0,9 centímetros. Então, estou falando de útero de quase de 1 centímetro, onde a Kaiman ela consegue, com a sua superfície ali de selagem, vocês podem ver nessa foto, ela consegue de uma vez só pegar toda a extensão desse útero, a energia é acionada e foi eficaz também para a oclusão e para o fechamento desse órgão, né? Não ocorrendo aí maiores complicações a curto prazo. Tá? Então, a Kaiman, sim, ela também pode ser utilizada não somente nas castrações eletivas, mas também em castrações ali devido à piometra, né? Ovariohisterectomia devido à piometra, quando a gente tem vasodilatação e útero mais inflamado. Tá? Uma outra cirurgia que a gente vem utilizando com bastante frequência a Kaiman é a esplenectomia. Quem faz esplenec, né, retirada do baço, seja aí por ruptura traumática, seja por ruptura devido à neoplasia, seja por a presença de neoplasia, mas sem a ruptura, né, sem o hemoperitônio, quando foi uma cirurgia programada. Mas a gente sabe que é muito comum a gente pegar baço na emergência cirúrgica, né, na ocorrência do hemoperitônio. É uma das causas mais frequentes de hemoperitônio na rotina cirúrgica veterinária, principalmente na emergência. E a esplenec, né, ali com fio de sutura, ela pode demorar até 1 hora, ou até mais, né? A gente sabe que o hilo esplênico é muito vascularizado, que algumas técnicas, né, de esplenectomia rápida com ligadura de artéria esplênica, gastroepipoica esquerda e gástricas curtas já é descrito em literatura, mas que a gente tem ali algumas ressalvas no que diz respeito ao conhecimento anatômico, no que tange aí a realização da esplenectomia rápida. Então, a gente, na maioria das vezes, utiliza a esplenectomia pelo hilo esplênico, e a gente sabe que são vários pontos de ligadura diferentes. Então, esse tempo cirúrgico pode chegar a 1 hora ou até ultrapassar 1 hora. Né? Com a Kaiman, a gente vai ter um tempo cirúrgico muito mais curto, uma vez que as ligaduras, né, que podem ser, na cirurgia convencional, ali 10, 20, 30, 40 ligaduras até, para remover um baço, se a gente pensar no grau de neovascularização que esse órgão pode ter, imagina você vir em cada vasinho ali fazendo uma ligadura, e na Kaiman você não tem ligadura, simplesmente você não faz nenhum ponto nessa condição cirúrgica, porque a Kaiman já vai selar todos os vasos ali do hilo esplênico, né? E as demais características muito parecidas com a variohisterectomia, né? Onde a ausência de material de sutura, logo a gente não vai ter rejeição, né? A chance de aderência bem dizer zero, a manipulação visceral é muito menor, os movimentos em profundidade, né? Apesar do baço ser um órgão que a gente facilmente traz ele aqui para o abdômen, mas para fora do abdômen, mas a minha necessidade de manipulação visceral e a necessidade de realizar movimentos ali adjacentes ao órgão vai ser muito menor e, consequentemente, eu vou ter muito mais agilidade, né, para isso, e não vou ter a chance de complicar por uma ligadura frouxa, por exemplo. E a questão da contaminação, voltando ao mesmo princípio de que eu tenho um tempo cirúrgico mais rápido e de que eu não tenho a presença de um material que possa servir como formação de biofilme bacteriano. Né? Então, são vantagens aí que a Kaiman
traz para a gente também na esplenectomia. Então, olha esse vídeo, que sensacional, né? A gente já chegou a cronometrar alguns tempos cirúrgicos, né, galera? A gente chega, às vezes, ali a 2 minutos para durar a esplenectomia. Não 2 minutos do tempo cirúrgico total, mas no momento que eu localizo o baço, exponho ele e venho fazendo a selagem, a cirurgia dura 2 minutos, né? Então, olha ali, a gente bem próximo ali, né, ao hilo esplênico. Em alguns casos, a gente pode fazer 2 pontos de selagem, como esse que vocês viram aí, né? Então, a gente sela, vai um pouquinho ao lado e faz um outro selo, como se fosse um conceito de ligadura dupla, né? Mas a gente tem essa possibilidade também de fazer um selo duplo ali em alguns casos, né? Então, olha ali, ó, a gente vai bem pertinho, acionou a energia está sendo dispersada, a gente fez um selo, não acionou o corte. Repara no meu dedo indicador ali que tem um gatilho, né? Olha agora o que vai acontecer. Eu posiciono o meu dedo ali e quando ele me dá o bip, eu aciono. Quando aciona aquele gatilho, ele faz o corte, né? Então, a gente tem essa grande possibilidade de acionar a energia. Quando o equipamento me dá o ok para fazer o corte, eu tenho a opção de fazer o corte ou de abrir a pinça, né, destravar ela, como vocês estão vendo aí, fazer um novo selo, né, então fazer mais uma selagem ali por segurança ou se eu quiser ter uma certeza maior. Muitas vezes isso não é necessário, né? Apenas um selo ele já acaba sendo suficiente, mas a gente pode também realizar 2 ou até 3 selos sem nenhuma contraindicação, uma vez que o equipamento já está ali em mão, já está ali disponível, e a gente está realizando esse procedimento. Então, repara como que pouquíssimo tecido próximo ao baço está sendo retirado, o baço ele sai, bem dizer, só ele mesmo, né, com pouquíssimo tecido adiposo, pouquíssimo aumento ali perto, realmente é uma grande vantagem isso, e eu não tenho aquela dificuldade de abrir uma fenestra, passar uma pinça hemostática, puxar um fio por essa fenestra, preparar o nó, descer a ligadura, depois afrouxar a pinça, ou colocar pinça, cortar, e aí ir na pinça lá de retorno e deixá-la lá, e na pinça que vai ficar em definitivo e fazer a ligadura embaixo dela, abrir devagarzinho, ver se não está sangrando. Então, vocês conseguem entender já, né, a diferença que é uma esplenectomia com a seladora, com a caima, e uma esplenectomia. Imagina se eu estivesse aí fazendo ponto por ponto, já poderia ter sangramento, já poderia estar com o tempo cirúrgico muito mais longo, uma vez que eu não estaria acabando a cirurgia. Repara que eu estou quase acabando. Esse tempo que eu fui falando com vocês aqui, o baço já foi quase inteiro removido, a gente já está ali na região do polo cranial, e eu estaria seguramente numa técnica com ligadura convencional ainda lá no polo caudal, né? Então ali o órgão removido. Se por um acaso eu vi algum sangramentozinho que tenha ficado ali pequeno, eu vou facilmente lá com a pinça, né? Aciono a energia e tenho ali essa cirurgia finalizada. Depois daí é só fechar o abdômen, então aí usar o fio de sutura para um fechamento de cavidade, né? Normalmente a gente usa polidioxanona para isso, e encerrar a cirurgia. Mas o tempo para a remoção do órgão é muito curto, né? A gente está falando aí de algo de 2 a 3 minutos. E aí está o órgão removido. É uma cirurgia que a gente brinca que a gente nem suja a luva direito, né? Porque o sangramento ele é, bem dizer, zero ali, e sangra mais o subcutâneo às vezes do que a esplenectomia. E, além da esplenectomia além da esplenectomia total, que foi essa que vocês viram agora, que é a mais performada em medicina veterinária, a gente pode também realizar a esplenectomia parcial. Então, essa aí agora vocês vão ver uma esplenectomia parcial. Eu tinha um nódulo benigno, né, que apontava já para uma lesão benigna, então a gente optou por uma esplenectomia parcial para preservar o órgão desse paciente. Então, eu escolho o meu local de selagem ali no parênquima esplênico. Olha ali a qualidade do selo. Ó. Então, fiz a selagem, né? Vou fazer ali uma nova selagem no mesmo local. Repara que eu estou indo no parênquima. A gente sabe que isso sangraria demais num corte a bisturi frio, por exemplo, né? E aí, ó, não sangrou nada. Fui bem ali no parênquima esplênico, fiz ali a selagem, vou mais um pouco ali à frente, aperto a pinça, fecho, aciono a energia, e a gente vai promover um outro selo. Ó. Então, mais um selo de altíssima qualidade, sem nenhum sangramento, não derramou uma gota de sangue até agora também. Então, vou ali em toda a região do parênquima. Olha o que a gente fala sobre como é vantajoso a extensão da pinça da caima, né? A superfície de contato dela interna, né? Ela é bastante grande. Então, eu consegui, com 2 selagens, pegar todo esse diâmetro esplênico,
né? E agora eu vou ali no hilo dessa região, né? E faço ali a selagem da estrutura vascular também. Então, primeiro a gente foi lá no parênquima, depois a gente desceu para o hilo e está fazendo a selagem do hilo esplênico, né? E como que olha essa aí agora, eu consegui também toda aquela extensão tecidual com uma apreensão somente da Kaiman, devido à sua grande superfície de contato. Fiz um selo, é o selo que vai ficar mais abaixo, subi, vou fazer outro selo e aí faço o corte desse tecido ali sem problema nenhum, né? E nenhuma gota de sangue ali foi dispersada e o tempo cirúrgico extremamente curto, né? Então a gente avaliando ali a extensão esplênica que a gente removeu e está ali a esplenectomia parcial tendo sido realizada também com a Kaiman, né? Então esse aí é o aspecto do selo no parênquima esplênico ali que foi realizado, tá? Uma outra cirurgia também que a gente realiza, a estafilectomia, que é uma das possibilidades para a correção da síndrome do braquicefálico. A gente sabe que a síndrome do cão braquicefálico ela tem algumas características, né? Não é somente o palato mole e alongado, que pode ser corrigido pela estafilectomia, né? Que é a remoção do excesso desse palato. Existem outras alterações, eu não vou entrar no mérito aqui, porque não é objetivo a triagem desse paciente, a indicação ou não dessa cirurgia, a realização da laringotraqueobroncoscopia para estadiamento dessa doença, outras alterações como a inversão de saco laringeu, turbinados aberrantes, enfim. Mas se você triou esse paciente, ele precisa de uma Staphyleck, que vai ser muito comum em braquicefálico, existe uma discussão muito grande, né? Mas aí vai usar uma seladora, isso vai fazer um dano lá no palato, vai inflamar demais, esse paciente pode complicar. Eu vou mostrar um artigo, galera, tá, que trouxe o uso de seladora de vaso para a Staphyleck. E mais uma vez aquele nosso comparativo, né? Tempo de execução com lâmina fria, né? Ou seja, com bisturi frio mais a sutura, pode chegar até 20 minutos, e a gente sabe que sangra bastante, né? A gente tem que localizar onde a gente vai fazer a incisão, ver o quanto de palato é alongado, fazer a secção com a lâmina fria, dar o primeiro ponto de sutura com o ponto de ancoragem, faz uma sutura contínua numa parte, termina mais um segmento ali de incisão com lâmina fria, faz mais um padrão de sutura, até a gente finalizar, e isso pode ter um sangramento bastante importante, né? É claro que a gente sabe, se comparar a resposta inflamatória da lâmina fria, a gente tem ali talvez uma diferença, né, para menos ali dessa inflamação, mas em contrapartida um tempo cirúrgico muito mais longo, né? Porque é uma ligadura, né? Botei aí uma simples contínua, e aí aquele nosso pensamento de rejeição de material. Na lâmina fria a gente vai ter menos dano térmico peritecidual, mas na Kaiman eu vou ter pouquíssimo dano térmico, né? Menos que 1 milímetro ali de dispersão de dano. A manipulação do palato mole, que é uma coisa que pode gerar inflamação, no caso da Kaiman vai ser bem menor quando comparado também à lâmina fria. E o movimento é mais fácil, porque trabalhar em palato, quem já fez Staphyleck sabe, eu estou falando de uma sutura lá dentro da cavidade oral do meu paciente, né? Então é difícil, às vezes, entrar com as duas mãos, entrar com porta-agulha, entrar com pinça, entrar ali com fio agulhado, e a Kaiman dá uma grande facilidade, né, para isso. Então, esse é um trabalho aí, né, que tem falando sobre a comparação do laser, né, que é uma das possibilidades para a gente fazer a reseção de palato, versus um uso de seladora vascular, né, do vessel sealing device, no tratamento da síndrome obstrutiva, né, da síndrome do cão braquicefálico, que vai causar obstrução de vias aéreas superiores. Então, esse trabalho ele tem como conclusão de que a diferença de resposta inflamatória aí com lâmina fria, ou com laser, ou com a seladora vascular, ela é pequena, entendendo que se é possível, sim, realizar com a seladora, né? Então, essa é a posição que a gente tem. Olha. Então, aí eu estou com o campo paciente aberto, a língua dele tracionada rostralmente, a pinça da Kaiman posicionada, e a gente, com uma pinça Alice, por exemplo, com sutura de reparo, traciona esse palato, né, para a região mais externa, para onde eu quero fazer essa secção, e entro com a pinça bem na base lá do palato, para fazer a remoção do excesso dele e, consequentemente, tirar um dos fatores que influencia essa síndrome respiratória que o cão apresenta. Tá? Então, olha ali que esse vídeo mostra agora, né? A gente está ali observando para ver onde a gente vai fazer essa selagem. Então, eu delimito bem ali o local, né? Paciente com a boca aberta,
a Alice está me ajudando a tracionar ali esse palato rostralmente, e a gente entra ali com a Cayman, olha a quantidade de fumaça ali que sai, e a gente já acionou a energia. Então, acionou, ela fez ali a selagem, a gente vai um pouco mais à frente, né? Faço a selagem novamente, então aciono mais a energia. É uma cirurgia, galera, que às vezes demora 2 minutos também, tá? Essa ressecção de palato aí com Cayman, coisa que em 2 minutos às vezes acontece. Ali a gente consegue visualizar a tonsila palatina, né, que é uma das nossas referências anatômicas para isso, para nossa ressecção, né? A gente faz na linha ali. E chegando bem ali no finalzinho agora, mais um pedaço pequeno ali para a gente resseccionar. Então a gente faz ali essa última secção, essa última selagem, e consegue de maneira bastante eficaz, bastante boa, remover esse excesso ali de palato, tá? Então, ela é utilizada também para esse tipo de cirurgia. Então, quais são as grandes vantagens que a Cayman oferece, né? Então, otimizar o tempo cirúrgico, como a gente viu, né, em todas as situações a gente tem cirurgias mais rápidas acontecendo, né, maior segurança para o paciente, uma vez que a chance de hemorragia ela é muito menor, que a selagem é mais eficaz do que a ligadura. Melhor ergonomia cirúrgica, né? Eu não tenho tanta dificuldade, principalmente nas regiões mais profundas, como é o caso lá do palato, ou o caso dos pedículos ovarianos em cadelas de abdômen muito profundo. A ausência de material, né, no organismo vivo, ela vai me trazer ali uma menor chance de aderência e de rejeição aos materiais utilizados. E a menor exposição visceral, que vai diminuir ali o grau de contaminação, né? Isso vai trazer, galera, um melhor fluxo nos casos e no dia a dia do centro cirúrgico. Você tem que entender, assim, talvez em uma manhã, se você conseguisse fazer 4 castrações, né, ou 5 castrações de fêmea, com a Cayman você vai fazer 10, porque o tempo cirúrgico é muito menor. Então, você consegue otimizar. De repente, uma agenda cirúrgica que você ia ter o dia inteiro, né, você vai conseguir concentrar essa agenda cirúrgica em um período, ou num intervalo de horas muito menor. Então, vai otimizar o seu dia, né? Então, trazer a agilidade cirúrgica, como eu falei, para o paciente, claro, é muito bom, mas para a gente, como cirurgião, também é muito bom. Eu consigo otimizar muito mais o meu dia a dia, consigo marcar mais cirurgia, né? Consigo rentabilizar melhor ali o meu dia a dia com isso, né? E agregar valor ao serviço, né? Então, a gente realiza cirurgias com equipamentos avançados, né? A Cayman é um dispositivo de selagem vascular avançado. Então, na abordagem que eu tenho com o meu cliente na consulta pré-cirúrgica, eu falo isso para ele, eu falo, olha, eu não vou utilizar fio de sutura no intraabdominal, né? Eu vou estar utilizando um equipamento que vai promover uma selagem de vaso, isso vai ter uma série de vantagens para o seu animal, né? A cirurgia vai ser mais rápida e muito mais segura. Que cliente que não quer ouvir isso, né? Que a cirurgia do animal dele vai ser mais segura e vai ser melhor performada quando a gente tem um equipamento específico para ser utilizado. Tá? Então, isso é agregar valor ao nosso serviço. A Cayman veio para facilitar a nossa vida, para dar mais segurança para o nosso paciente e para melhorar o nosso dia a dia, otimizando e agregando valor ao nosso serviço cirúrgico. E é por isso que a gente recomenda fortemente o uso, né, da Cayman. Então, aí, né, tem uma foto com a geradora, com a pinça. Esse é o meu arroba lá do Instagram, né, o Matheus Bahia Vet. Então, quem quiser seguir, quem quiser tirar alguma dúvida mais, quem quiser me mandar alguma pergunta lá pelo Instagram, fica à vontade, vai ser um prazer ajudar vocês. Eu agradeço mais uma vez aqui a Bebrown, a Academia Esculap, ao Romário por esse convite, a toda a equipe aí de vocês que está à nossa disposição, trazendo o que há de melhor em medicina veterinária, trazendo o que há de mais tecnológico para os nossos pacientes. É sempre um prazer poder contribuir. E, mais uma vez, obrigado pelo convite e por estar aqui com vocês hoje. Excelente explanação, doutor Matheus. Acho que eu tenho acompanhado alguns procedimentos cirúrgicos com a Cayman em seres humanos, e nada melhor do que quando você traz a discussão sobre facilitadores cirúrgicos, direcionando esse olhar para a veterinária, a minha expertise é de humanos, a gente consegue ver tudo aquilo que a gente oferece para o paciente, de segurança do paciente, de qualidade na assistência de uma maneira geral, a gente consegue ver na tua fala, e nada melhor do que mostrar isso na prática, né? Eu acho que o grande desafio
é você conseguir mostrar o facilitador cirúrgico na prática, e acho que você teve muito sucesso na tua apresentação, parabéns, achei sensacional, tenho certeza que todo mundo que está nos assistindo achou excelente também. Enquanto o pessoal que está nos assistindo encaminha as perguntas, os questionamentos, a gente já tem alguns questionamentos aqui para levantar nessa discussão com o Dr. Matheus, eu vou fazer algumas provocaçõezinhas, já que a gente está falando de facilitador cirúrgico, já que a gente está falando de diminuição de riscos, essa é o resumo, a explicação do facilitador cirúrgico. Comentei com vocês que a minha experiência é de humanos, eu venho de controle de infecção, faço controle de infecção tem 15 anos, mais ou menos, e em controle de infecção a gente discute muito as infecções do sítio cirúrgico. Quando eu recebi essa oportunidade de falar, voltando esse olhar da minha experiência de controle de infecção para os animais, para a veterinária, eu começo a entender que as coisas são muito parecidas, que os desafios são muito semelhantes. Essa é uma imagem clássica do controle de infecção que diz o seguinte: antigamente, há muitos anos atrás, era o paciente quem levava a infecção para o hospital, para o estabelecimento de saúde, para a clínica. Hoje essa realidade mudou. Hoje o paciente vai até o estabelecimento de saúde, até a instituição, e a bactéria, os micro-organismos multiresistentes, estão esperando esse paciente de braços abertos. Como essa imagem é de humanos, vamos trabalhar com aquilo que nós estamos propostos a trabalhar hoje. Vocês vão me ouvir falando, nesses meus minutos de fala, muitas coisas associadas à minha expertise com seres humanos. Uma das coisas que a gente tem discutido muito na atualidade, além de controle de infecção, de segurança do paciente, é a experiência do paciente. E aí, quando a gente fala de experiência do paciente, a gente fala do cuidado, do amor de alguém. Nós, na prática assistencial, isso se aplica para qualquer profissional de saúde, cuidamos, tratamos, operamos os amores de alguém. Bom, tenho convicção de que todo mundo que está assistindo esse webinar tem, ou todo mundo, se não todo mundo, a grande maioria, tem um pet. E eu tenho, então posso dizer com propriedade, os animais são os nossos amores. A gente ama os nossos bichinhos. Ninguém leva um pacientinho para fazer um procedimento cirúrgico numa clínica, num hospital veterinário, na perspectiva de que esse animal vai sofrer uma complicação. Isso se aplica tanto em humanos quanto em animais. Isso se aplica aos nossos amores pets. É disso que eu vou falar. Falar de infecção tem muito a ver com evitar a infecção, tem muito a ver com cuidar do amor de alguém. Os amores seres humanos e os amores pets. E aí, quando você precisa levar o teu animalzinho, que você tanto ama, para fazer um procedimento cirúrgico, você não imagina que ele vai, no meio do procedimento cirúrgico, obviamente que isso vai acontecer depois, mas após o procedimento cirúrgico, você não imagina que o teu animalzinho vai sofrer uma complicação, vai desenvolver uma infecção de sítio cirúrgico. Infecções essas que muitas vezes podem gerar danos irreversíveis aos pacientes. Ninguém imagina isso. Ninguém leva a sua gatinha para fazer uma ovarioesterectomia imaginando que essa incisão cirúrgica, esse ato operatório vai gerar uma complicação, uma deiscência e até uma evisceração. Essas são imagens reais para trazer para essa discussão a importância de trabalharmos a prevenção das infecções do sítio cirúrgico. Mas eu não tinha tanta experiência com veterinária, então eu fui para a internet, eu fui para as bases de dados, buscar artigos científicos que pudessem me dar mais embasamento para ter essa conversa com vocês hoje. Eu resolvi trabalhar com 2 descritores, infecção do sítio cirúrgico e cirurgia veterinária, tentando cruzar essas informações. Quando eu botei no Google infecções de sítio cirúrgico em cirurgia veterinária, encontrei mais de 100 mil resultados. Aí fui para o Google Acadêmico, que tem alguns filtros buscando artigo científico.
cerca de quase 6.500 resultados. Mas vamos deixar mais científica essa conversa. Então, eu fui para a Biblioteca Virtual da Saúde, base de dados de vários periódicos, onde a gente encontra vários artigos, base de dados nacional. Quando você procura exclusivamente o descritor infecção do sítio cirúrgico, nós encontramos aí, essa pesquisa eu fiz hoje, 16 horas, quando eu estava terminando de preparar essa aula. Amanhã pode ser que tenham novos artigos. Mas hoje, cerca de 40 mil materiais sobre infecção do sítio cirúrgico. Quando a gente coloca o descritor, só ele, cirurgia veterinária, nós encontramos aí 400 mil artigos. Mas quando a gente cruza esses dois descritores, a infecção do sítio cirúrgico e a cirurgia veterinária, olha que curioso, a gente encontrou nas bases de dados nacionais 225 artigos. Aí eu fui mais além, fui para a PubMed, uma biblioteca de artigos científicos internacionais. Cruzando os dois descritores, eu encontrei cerca de 560, especificamente 559 artigos. Eu já estava pesquisando isso antes, desde que eu sabia que eu ia fazer essa fala, eu comecei a passar alguns filtros e passar um pente fino nesses artigos disponíveis nas bases de dados nacionais e internacionais. Eu encontrei um artigo bem interessante que vai mostrar, na real, o que nós estamos falando aqui do ponto de vista do controle de infecção e da importância de falar de prevenção. Esse é um artigo de 2021, então é bem recente, onde foi pesquisado para identificar procedimentos limpos, para identificar fatores de risco para o desenvolvimento de infecções do sítio cirúrgico. Foram avaliados 1.550 cães em 103 clínicas no norte e no centro da Europa. E aí, eles levaram em consideração várias questões. Me permitam fazer um parênteses, já falar dos resultados, antes de falar da estatística. Dentre os resultados, vou corroborar com a fala do Dr. Matheus Bahia, um dos grandes fatores para o desenvolvimento da infecção do sítio cirúrgico é o tempo cirúrgico. Se você usa uma tecnologia, como a pinça Kaiman, que diminui o tempo cirúrgico, obviamente você está diminuindo todas as complicações, dentre elas a infecção do sítio cirúrgico. É óbvio, quanto mais tempo o paciente ficar exposto, maior o risco de desenvolvimento de complicações, maior o risco de desenvolvimento de infecção. Mas, voltando para esse artigo, durante buscas ativas de 30 dias, olha os resultados que foram encontrados. Infecções do sítio cirúrgico foram identificadas em 5,5% dos cães pesquisados. Dessas, um equivalente a 85 casos. Desses casos, 25 aconteceram em procedimentos ortopédicos e neurológicos e 60 aconteceram em cirurgias de tecidos moles. Isso só mostra para nós que a gente precisa trabalhar dentro dessa área, que é a medicina veterinária, prevenção de infecção de sítio cirúrgico, naquilo que se refere ao procedimento cirúrgico da veterinária. E aí, quando você vai fazer um resumo, olhar para os resultados desse artigo, para as conclusões, a gente percebe que, além do tempo cirúrgico, além da questão do procedimento propriamente dito, do tipo da cirurgia, alguns fatores são impactantes para aumentar o risco de desenvolvimento de infecção de sítio cirúrgico. Dentre eles, nessa imagem, eu compilo algumas coisas. A desinfecção das superfícies ao redor. Aqui a gente entra no contexto, no conceito daquilo que nós chamamos de infecção cruzada, que é aquela que é transmitida de um paciente para o outro, de um indivíduo para o outro. A importância da higienização das mãos, que lá no controle de infecção é a ação mais importante para prevenir a troca de micro-organismos, o carreamento de micro-organismos, isso inclui micro-organismos multiresistentes, e a paramentação. É importantíssimo respeitarmos o ambiente estéril para um ato operatório. Isso se aplica no humano, isso se aplica no animal. É importantíssimo utilizarmos equipamentos de proteção individual, como a máscara. As nossas vias aéreas, profissionais de saúde, são contaminadas, são colonizadas.
Inevitavelmente, se a gente não se paramentar para um ato operatório, micropartículas, micro-organismos vão acabar no oportunismo, penetrando na incisão cirúrgica e, consequentemente, o paciente pode sim evoluir para uma infecção de sítio cirúrgico. Mas eu queria chegar no item mais importante, motivo pelo qual eu vou falar com vocês hoje, que é o preparo cirúrgico das mãos. Esse um item extremamente importante para prevenir. Fiquei repetitivo, falando importante, mas o óbvio precisa ser dito. Um momento do ato operatório, do pré-operatório, extremamente importante, mais uma vez repetir, para a prevenção da infecção de sítio cirúrgico. E aí eu queria apresentar para vocês o Softalin Pure, que é a solução Bebral, uma solução alcoólica para o preparo cirúrgico das mãos. E antes disso, vou voltar ao slide, me permitam entrar um pouquinho na biologia. Existem 3 tipos de microbiotas, micro-organismos que colonizam a nossa pele, agora falando das nossas mãos. 3 tipos. A microbiota residente, que são aqueles micro-organismos que moram na nossa pele, sobrevivem ali. A microbiota transitória, que são aqueles micro-organismos que a gente adquire quando toca a superfície, quando cumprimenta pessoas, quando circula por aí. E um terceiro tipo de microbiota que se chama microbiota infecciosa. São micro-organismos também adquiridos, mas esses micro-organismos têm maior potencial de patogenicidade. O que é isso? Maior risco de causar doença. Aonde que eles estão? Nos estabelecimentos de saúde, hospitais, clínicas, estabelecimentos que atendem o paciente doente. Muitos desses pacientes invadidos. E os micro-organismos oportunistas que estão na nossa pele encontram uma capacidade fácil, né, para penetrar na corrente sanguínea, na ferida operatória. E aí vem outros 3 conceitos. Depois de falar de microbiota, eu queria trazer outros 3 conceitos, que são os 3 conceitos de higiene de mãos. 3 tipos de higiene de mãos. A lavagem simples das mãos, que é lavar a mão com água e sabão na pia. Remoção da sujidade é a principal finalidade. A lavagem das mãos com água e sabão tem a capacidade de remover a microbiota transitória, ainda que não totalmente ela. A desinfecção das mãos, desinfecção simples, quando a gente usa o álcool na rua, no estabelecimento de saúde, tem a capacidade de remover a microbiota transitória e a parte patogênica da microbiota residente. E um terceiro tipo de ato de higienizar as mãos é a antissepsia cirúrgica, que é dessa que a gente vai falar agora. A antissepsia cirúrgica elimina a microbiota transitória, a microbiota patogênica, a microbiota residente, os micro-organismos patogênicos da microbiota residente. Qual é a diferença entre a desinfecção simples e a antissepsia cirúrgica? O que nós chamamos de efeito residual ou efeito persistente. O tempo que a solução aplicada na pele do cirurgião vai permanecer na mão do mesmo para evitar que haja contaminação do sítio operatório. E aí eu entro, sim, definitivamente no Softalin Pure, que é a nossa solução alcoólica para o preparo cirúrgico das mãos. Eu não vou seguir essa ordem de apresentação. Eu vou falar em uma ordem que está aqui na minha cabeça. Primeira coisa, a solução alcoólica, à base de 2 álcoois, o etanol e o N-propanol, que é uma cadeia alcoólica especial, também possui 4 emolientes na sua formulação. Basicamente, o emoliente funciona como hidratante. A primeira porção da pele chama-se epiderme. A primeira porção da epiderme chama extrato córneo. No extrato córneo tem fendas, e um emoliente preenche essas fendas, evitando o que nós chamamos de perda de água transepidermal. Então, se você usa um emoliente, você preenche essas fendas, por sua vez, acaba por hidratar a pele ou evitar a perda de hidratação, vamos dizer assim. Nesse produto que vocês estão vendo na tela, há 4 emolientes. A glicerina, que é obrigatório ter em qualquer solução alcoólica produzida no Brasil, mais 3. Bisabolol, pantenol e alantoína. Com isso, a gente consegue confiabilidade.
de duas formas. Primeiro que a gente protege a mão do profissional que está utilizando, então a gente vai proteger a mão comparado aí à técnica convencional de degermação cirúrgica, que você precisa ficar escovando, escovando, e as cerdas da escova fazem microfissuras na pele e acabam se tornando porta de entrada para o micro-organismo, até porque a luva tem microfuros, então a mão vai contaminar. Então, ao invés de você fazer microfissura na pele do profissional, você hidrata a pele do profissional e você tem um efeito dermoprotetor. Mas vamos falar de microbiologia. Esse produto alcoólico, ele é validado por normas europeias, é um produto produzido na Europa. E as normas europeias, especificamente nessa validação, tem uma característica que vale a pena a gente enfatizar. O Soft Alin Puri, ele é submetido a testes para validação, in vitro, no laboratório, e in vivo. Isso significa que eu não só coloco o micro-organismo numa placa de Petri e identifico que o álcool matou o bicho, mas também in vivo. O profissional faz a técnica, realiza a fricção, e aí sim os micro-organismos morrem. Isso me dá eficácia microbiológica. Eficácia microbiológica comprovada, e aí vem a justificativa da antisepsia cirúrgica, porque com N-propanol mais etanol, nós temos um efeito persistente de 6 horas na mão do profissional. Então, cirurgias mais longas, você garante a proteção da mão do cirurgião. Então, falamos aqui de efeito residual, efeito persistente de 6 horas, falamos aqui de proteção da pele do profissional, e aí vamos subindo essas informações que estão na tela. Nós podemos falar aqui que numa técnica que não utiliza a água, o momento que a gente está vivendo no mundo é um momento de sustentabilidade. Então, nós estamos falando de ecologia, porque eu produzo menos lixo, da compressa que eu seco na minha mão, ou da escovinha que eu degermo a minha mão. Consequentemente, eu uso menos água, porque nós estamos falando de uma técnica aqui com uma solução alcoólica, em que não há enxágue, e se eu economizo água, eu faço sustentabilidade. Ele é mais rápido, ele é conveniente, ele é prático, porque a técnica para a utilização do Soft Alin Puri é garantida a destruição dos micro-organismos realizando a técnica recomendada pela Vebral, leva 60 segundos. E tempo é dinheiro. Então, nós estamos falando aqui de economia também, economia de tempo, e aí eu vou parafrasear o Matheus, que ele falou assim, agilidade cirúrgica. A agilidade cirúrgica é muito importante porque você consegue evoluir com outros procedimentos e com tudo aquilo que você tem para fazer no teu dia a dia. Além disso, um frasco de 1.000 me permite realizar 111 procedimentos cirúrgicos. Olha só, 111 procedimentos cirúrgicos. Vamos fazer um cálculo bem simples. 111 cirurgias, vamos lá, uma clínica que faz 50 procedimentos cirúrgicos mês. Você tem com um frasco de Soft Alin Puri a possibilidade de realizar 2 meses de cirurgia com todos esses benefícios que a gente falou até agora. Toda a economia em relação à água, em relação a resíduo, em relação à proteção da pele do profissional, a praticidade, a velocidade em relação à técnica, que é a questão do tempo versus dinheiro. Então, nós estamos falando aqui de N benefícios mais economia. Sustentabilidade e economia. Proteção da pele e economia. Vou reforçar, vou repetir. Um frasco de 1.000 ml, com a técnica recomendada, que são 9 ml por procedimento, te permite realizar 111 cirurgias. Um frasco de 1.000 ml te permite realizar 111 cirurgias. Isso é economia. E claro, você vai me falar, economia é super importante, mas lá no começo da tua apresentação você falou que nós trabalhamos pelo amor de alguém, me mostra a eficácia microbiológica. Essa é uma tabela em que a gente compara com outros produtos, mas vou falar especificamente do álcool, no qual a gente garante a destruição de todos os micro-organismos potenciais causadores de infecção do sítio cirúrgico, sejam bactérias gram-positivas, gram-negativas, micobactéria, fungos e vírus. Eu termino a minha fala com uma frase que eu acho que tem muito a ver com facilitadores cirúrgicos, com a minha fala, com a fala do Matheus,
que é a frase da B. Braun Vet Care: qualidade que transforma o cuidado com os animais. Eu agradeço e agora vou abrir para perguntas com com todas as observações que o pessoal fez durante esse webinar. Bom, vou começar, Matheus. Beleza. Então, vamos lá. A primeira pergunta diz o seguinte: qual é a dispersão térmica lateral da pinça? Legal, cara. Essa pergunta é importante porque ela passa muito pelo que a gente falou ali também, principalmente da Staphyleck, né? Uma vez que a estafilectomia, a gente tem muito essa discussão, né, do dano ali na região de palato que a gente pode gerar. Esse dano ele não chega a 1 milímetro, tá? A gente tem estudos aí que mostram que então de 1 milímetro para menos é o dano aí de peritecidual gerado pela Cayman. Então é uma coisa bem restrita mesmo ao local de acionamento. Ótimo. E a pinça Cayman consegue acessar vasos de até que calibre? 7 milímetros, né? Veias de até 7 milímetros aí, com segurança, a gente consegue fazer a oclusão, né? Fazer a selagem e o corte ali. E tem aquela discussão que eu falei, né? A gente pode também lançar mão de 2 selos, né? Então faz uma selagem, aí um pouco mais acima ali no ponto de corte, faz outra selagem. Mas 7 milímetros aí a gente consegue fazer. Legal. Tem mais uma aqui, ó. Na sua opinião, onde a Cayman favorece mais? Num cenário com tecido friável ou vascularizado? Se um tecido friável ou um vaso em si, pelo que eu entendi, talvez seja isso, né? Por exemplo, eu mostrei ali a Splenectomia parcial. Além da Splenectomia parcial, a gente já fez lobeck hepática também, né? Parcial ou total. Então, você tem que ir no parênquima hepático mesmo ali, que é mais friável, né? O baço é mais friável. Então, a gente já usou nessas 2 situações. Aquele trabalho que mostra a biópsia pulmonar, né? Lá em modelo cadavérico, mas, enfim, que foi ali replicado uma situação de pressão de ar também, né? Então, ela é utilizada também nessas situações mais friáveis e, no meu entendimento, aí é que está a maior vantagem. É claro que na situação vascular em si, existe também uma grande vantagem, como a gente destacou, principalmente nos pedículos ovarianos muito profundos, ou nas situações que as ligaduras teriam que ser muitas, né? Mas eu acho que é um grande diferencial essa possibilidade de uso de tecido friável, né, em órgão parenquimatoso. Legal. Aqui tem uma pergunta, ela é um pouco mais ampla, mas acho que é relevante a gente entrar nessa discussão. A videolaparoscopia é uma realidade cada vez mais presente na veterinária? Sim. Hoje a gente tem, por exemplo, o Congresso Brasileiro o Colégio Brasileiro, né, de videocirurgia, de endoscopia e videocirurgia veterinária. Então, um colégio que abrange aí essa questão da mínima invasão de forma geral, né? Quando a gente traz ali o conceito minimamente invasivo, a gente está falando muitas vezes de endoscopia, de videolaparoscopia, de videotoracoscopia, né? De endoscopia de vias digestivas, aéreas, urinárias. Então, a gente tem um colégio hoje no Brasil voltado para isso. É uma crescente, né, a nível mundial e a nível Brasil também. A gente tem cada vez mais colegas realizando. É claro que ainda é uma coisa pouco difundida, mas que vem crescendo nos últimos anos, né? Esse congresso que eu estou em Nova York agora é um congresso sobre mini-invasão, né? O congresso do Veterinary Endoscopy Society, que é ali, né, tudo que diz respeito à mínima invasão e endoscopia. Então, a gente está 3 dias aqui só discutindo mínima invasão com gente do mundo inteiro, né? Então, é uma coisa que tem tido uma abrangência bastante interessante e a tendência é que cada vez isso esteja mais disseminado, né? A gente sabe que, eu vou trazer até um pouquinho da minha fala aqui, que as infecções são fatores complicadores, assim como todas as demais complicações que você abordou, visto que a Cayman previne várias complicações. Mas da tua experiência, da tua expertise, como é que está essa discussão sobre infecções na veterinária? Infecções de sítio cirúrgico? É uma boa pergunta, cara, porque assim, é uma coisa que eu acho que a gente tinha que discutir mais, na verdade. A gente
carece no Brasil, pelo menos, de instituir protocolos mais assertivos, digamos assim, sobre isso, né? A gente tem alguns guidelines de antibiótico terapia profilática aplicada à cirurgia, né, por exemplo. Existe uma discussão muito grande no Brasil hoje, né, sobre o uso racional de antibióticos. A gente tem um problema de prescrever antibiótico demais, na verdade, e muitos antibióticos, né, sendo prescritos ali em procedimentos cirúrgicos, talvez eles não deveriam estar sendo prescritos ou deveriam estar sendo prescritos de uma maneira diferente, num intervalo de tempo menor, ou às vezes cirurgia que nem precisaria, né? Mas para eu não prescrever antibiótico numa cirurgia, eu preciso ter condições assépticas adequadas, né? Então a gente tem que pensar sobre coisas que a gente tem que discutir, né? O próprio Colégio Brasileiro de Cirurgia Veterinária recentemente lançou aí um guideline sobre paramentação cirúrgica. Então a gente tem que acertar, né? Ter as nossas diretrizes de paramentação, que aí sim eu devidamente paramentado, eu vou entrar numa discussão de não fazer antibiótico, né? O problema é que hoje a gente tem muita falha ainda em algumas questões básicas ali, né? Principalmente ali de paramentação e coisas correlacionadas, ambiente cirúrgico, protocolo de antisepsia cirúrgica ali do paciente, e a gente precisa evoluir nisso. Então, é uma coisa que a gente vem discutindo e que, no meu entendimento, né, apesar dos primeiros guidelines aí já estarem sendo liberados, a gente não precisa de mais guidelines e mais conscientização para que a gente consiga ajustar os ponteiros, digamos assim, melhor, né, desses pontos cirúrgicos aí, principalmente da paramentação e, consequentemente, do controle de infecção e uso de antibiótico. Eu acho que está fechado aí. Volta aí, estava mutado. Opa, perdão. Agora foi. No ao vivo sempre acontece isso. Eu assisti o webinar passado, que foi sobre higienização das mãos. A menina que estava apresentando falou assim, que a gente tem 2 anos que a gente está usando tecnologia na pandemia, né? Está usando essas discussões virtuais e a gente ainda comete essas gafes de esquecer de liberar o microfone. Faz parte, mas sempre, provavelmente. Nada como num webinar, numa live que fala de animais. Eu desliguei o microfone porque eu acho que deve ter passado aí para quem está assistindo que o cachorro latiu. O que eu posso fazer? Faz parte. Enfim, vamos voltar para a Kaiman. Acho que você corrobora, você já até falou na tua apresentação, mas a Kaiman contribui também para a prevenção das infecções de sítio cirúrgico, né? Sim, é porque é aquela história, né? Por exemplo, se a gente entende que quanto mais tempo eu tiver ali uma víscera exposta, maior a chance de infecção. Tanto que a gente tem protocolos de antibiótico terapia profilática que falam sobre se replicar a dose a cada intervalo tanto de tempo ali cirúrgico. Então, quanto mais tempo a cirurgia demora, né, mais probabilidade de infecção você tem. Se a Kaiman promove a agilidade cirúrgica, logo o raciocínio direto é a gente ter menos chance de infecção, né? E se eu estou utilizando antibiótico terapia profilática, menos necessidade de replicar antibiótico. E uma outra coisa também que eu acho importante assim, a gente destacar o que é o grande diferencial para mim, cara, assim, a ausência do material cirúrgico, né? Então, a ausência do fio, por exemplo. Eu não vou ter a presença do fio. E sabe que por mais que o fio seja um fio adequado, esterilizado, né, específico para isso, ele pode sim ser uma fonte de contaminação, ele pode ser uma fonte de rejeição de implante, né? Pode gerar uma rejeição. Então, se eu não tenho a presença do fio, né, se eu consigo fazer toda a manobra abdominal sem deixar nenhum material ali dentro, eu também vou minimizar o risco de infecção e de contaminação, né? Então, acho que são alguns pontos da cirurgia com a Kaiman que corroboram para isso, né? Legal. A gente não tem mais perguntas, mas eu vou encerrar citando uma outra coisa que você falou. Eu até anotei aqui. Acho que é muito importante a gente falar isso. A tecnologia ela vem para agregar valor ao serviço. Agora você imagine uma clínica, um hospital veterinário que utiliza todas essas tecnologias sempre voltando à discussão para a segurança do paciente, para o amor de alguém, que são os nossos amores pets. Aí eu falo dessas 2 tecnologias que a gente falou hoje, a Pensa Kaiman e o Soft Spirit.
para proteger a mão do cirurgião, evitar as infecções do sítio cirúrgico, além de economia, além de sustentabilidade. Aquilo que é impalpável, né? As infecções são custos, prejuízos impalpáveis, né? Sim, sim. Então, é o que você falou, se a gente conseguir unir, né, as tecnologias em prol do nosso paciente, né? É claro que na medicina, de maneira geral, né, precisa ser assim, né, independente da espécie que é. Mas quando a gente pensa em centro cirúrgico, né, talvez internação, UTI, centro cirúrgico, cara, isso é muito crítico. Acho que são as especializações ali que isso mais aflora, né? Recentemente a gente estava discutindo lá no hospital isso, que chega um ponto ali da cirurgia, digamos assim, né? Que, cara, por melhor que você seja, por melhor que seja a sua técnica, por mais conhecimento que você tenha, você vai brecar num nível ali de evolução cirúrgica se você não tiver o equipamento adequado, se não tiver o insumo adequado. É uma especialização totalmente dependente dos equipamentos que você tem à mão, né? Então, é claro, a gente vai estudar, a gente vai treinar, a gente vai evoluir ali como profissional, mas chega um ponto que se eu não tiver o equipamento disponível, cara, eu vou estar limitado. E aí o que eu ofereço para o meu paciente e o que eu consigo executar como cirurgião vai estar preso em um patamar específico, né? Não vai avançar daquele ponto. Então, e você ter a tecnologia é marketing, né? Porque eu quero levar o meu animalzinho para operar numa clínica que eu sei que tem tecnologia. Sim, sim. Como eu falei, né? Isso deve ser falado, né? Com o nosso cliente, né? Na medicina veterinária, a gente tem muito isso. A gente tem essa questão de ter o paciente, né, e de ter o cliente. O nosso paciente é o animal que a gente está operando, é o cachorro, é o gato, né? Enfim, mas todo paciente ele tem um dono, ele tem um proprietário, ele tem um responsável por ele. E essa pessoa é o nosso cliente, né? Quem vai pagar a conta, quem vai são os documentos de autorização, quem vai fazer o tratamento pós-operatório, quem vai entender o pré-operatório, é o dono daquele animal. Então, a gente tem que pensar, né, em o que eu ofereço para o meu paciente, mas como eu vou deixar isso muito claro para o meu cliente, né, para ele ter a percepção, para que ele tenha o entendimento de que realmente esse tratamento está sendo feito da melhor maneira possível. Legal. Acho que a gente fecha com chave de ouro com essa fala. Eu agradeço a todos que estão aqui com a gente até agora e deixo para o doutor fazer sua fala final aí. Mais uma vez agradeço pela oportunidade de estar contigo e aprender várias coisas aí. Achei super interessante essa discussão. Não, eu que agradeço aí, né, mais uma vez, a todos vocês, a toda a equipe, né, todo mundo que está assistindo a gente aí pela oportunidade de estar aqui, pelo convite, né, pela parceria que a gente tem. Um prazer trabalhar em conjunto com a Bebral e trazer coisas, né, que a medicina veterinária precisa, né, que os nossos pacientes precisam e merecem, né, trazer uma evolução de classe de forma geral. Então, é muito gratificante, é muito recompensador poder estar fazendo parte disso. Deixo aqui essa mensagem final, né, aos colegas que assistiram a gente. Considerem essas tecnologias, né, considerem ter isso no dia a dia de vocês. Entendam o benefício que isso traz, entendam que existe um passo seguinte a gente dar, existe um degrau acima para a gente subir, né? A veterinária exige que a gente faça isso, os nossos pacientes precisam disso. E com certeza, se a gente tiver esse pensamento, se a gente tiver esse entendimento, com certeza a gente vai oferecer algo muito melhor para os nossos pacientes no nosso dia a dia. Obrigado a todo mundo. Espero voltar em breve para estar aqui com vocês. Vai ser um prazer estar organizando um outro evento. Quem sabe algo de forma presencial, né? Em breve, se assim o andamento aí dessa retomada, vida normal que a gente está tendo que permitir. E obrigado a todo mundo aí mais uma vez. Deixo aqui um grande abraço a todos. Isso aí. Grande abraço a todos, boa noite a todos. Obrigado pela presença. Obrigado, Matheus Bahia. Boa noite, valeu, Manuel.